Amém. Bom dia, vamos continuar rapidamente. Salmos 27 é nossa escritura principal esta manhã. Nossa série se chama Derraigando a Rejeição. Estamos olhando ao princípio da rejeição na vida das pessoas e como isso afeta com emoções destrutivas e escolhas e reações insalubres, decisões destrutivas. E esta semana estamos olhando para as raízes. Da onde as raízes de rejeição vêm, como nos afetam e como podemos ser livres, que é o que queremos saber. E eu estou falando principalmente em libertação sobrenatural. Deus pode fazer um milagre e o poder da verdade que pode libertar as pessoas. Semana passada falamos de rejeição no lar e falamos uma série bem longa de várias formas como as pessoas experimentam rejeição no lar. Foi parte 1 e hoje vamos olhar a rejeição no lar parte 2 e vamos encontrar soluções práticas e passos práticos e também libertação para ajudar sua família com assuntos de rejeição. Salmos 27, 10, vamos começar hoje. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Muito bem, então vamos ver esta escritura depois com mais detalhe, mas esta é a promessa que temos de Deus. Vamos começar falando da rejeição, como ela trabalha, como ela funciona em casa. O perigo da rejeição, quando você experimenta a rejeição, como falamos a semana passada, no seu próprio lar, na sua própria casa e família, é perigoso pelo seguinte motivo, é porque é possível que o passado agora passe ou se torne o presente na sua casa. A tendência de trazer o passado consigo, com você mesmo, de muitas formas. O passado se torna presente através da raiva e do ressentimento. Algumas das coisas que temos falado, eu agradeço, muitos de vocês realmente são coisas pesadas, coisas muito emocionais, não é somente informação, e eu sei disso, e é muito comum que muitas das coisas, da forma como você tem experimentado rejeição, são a reação natural para a rejeição e violações que tem causado dor, sofrimento, que causa raiva. Você fica com raiva dessas coisas. E a Bíblia em Hebreus 12 nos diz para não fazer isso. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Esta é uma escritura muito clássica que fala do poder da amargura e fala do tema, o assunto principal da nossa série, uma raiz de amargura, algo que está sob a superfície. Eu não posso ver na sua vida se você tem problemas de rejeição, mas amargura é quando você guarda, você começa a viver dentro do seu coração, dentro da sua mente, e a Bíblia diz que isso cresce e o resultado é a palavra contaminado. Essa palavra contaminado significa estar manchado ou arruinado. E diz que muitos sejam contaminados. Veja qual é o problema. Violações do passado, rejeições do passado causam dor que produz raiva. Você segura a raiva e a Bíblia diz que agora começa a crescer. Você começa a ter um novo relacionamento, você se casa. Qualquer coisa que você fizer na sua vida, essa raiz começa a crescer, a produzir alguma coisa. E isso vai arruinar não somente seu presente, mas também seus relacionamentos. Isso é muito importante quando falamos de rejeição e da casa. Quero fazer uma pergunta a você. É possível que você esteja com raiva de alguém do passado e está descarregando nas pessoas do presente? Não é? Porque há pessoas que às vezes precisam ter esta conversação. Você sabe que eu não sou seu ex-marido, não é? Não fui eu que fiz isso com você ou que tratou você assim. Mas você está com raiva e você está contando comigo, você sabe que eu não fiz isso
Eu não fui o seu pai que lhe abusou, não foi sua mãe que lhe abusou, que lhe enganou. E isto é possível que você arraste essas coisas do passado a relacionamentos presentes. Segundo de Samuel 6:16. E quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou para a janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Veja bem, Davi está feliz, está dançando e ela o despreza no seu coração. E ele é triste que estamos lendo, na Bíblia não nos dá o tom de voz. Esta é uma mulher com raiva. Esta mulher está com raiva e está muito raivosa. Mas para poder entender esta escritura, o problema desta mulher, Mical, o pai dela, Saul, tratou ela mal. Você conhece a história? O pai dela, Saul, tratou ela como se ela fosse um prêmio. Se você fizer uma coisa grande, eu vou dar a você, minha filha. Eu dar a sua filha como se fosse o prêmio numa féria. E ninguém trata ninguém ou sua filha dessa forma. Então, ele não gostou de que ela casasse com Davi, deu para outro homem. E agora, falando em relacionamentos, Davi está feliz. Ele está dançando, mas ela está cheia de raiva e desprezando ele. Mas o problema é que não foi a dança de Davi que fez ela ficar com raiva. Ela estava carregando a amargura do pai, trazendo essa amargura ao relacionamento com Davi. Esse é o perigo da rejeição. A segunda forma como trazemos o passado no presente é através da interpretação. Olha, quando algo ocorre a nós que nos fere, o maior efeito, eu vou fazer uma lição completa neste assunto, mas o maior afeto da rejeição é que muda como você vê as coisas, como vemos as coisas. Primeiro, muda como você se vê a si mesmo, vamos falar disso com detalhes, e também vê como você vê outras pessoas. Em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles está corrompidas. Ou seja, todas as coisas são puras para aqueles cujos corações estão puros. Tudo o que dentro de você é quem vai decidir como você vê as coisas. A forma mais fácil de explicar e de entender este princípio, você tem conhecido algum pervertido que todo comentário que ele faz tem a ver com um significado sexual? Por quê? Porque eles não são puros, né? Eles não são puros, então eles falam de tudo sexual. E isso é uma aplicação diferente, mas é isso que a Escritura está querendo dizer. Se você está ferido pela rejeição, isto é o que acontece. Você agora começa a ver e a ouvir tudo pela lente ou pelo filtro da rejeição. Por isso, o que acontece é que, lembre que a semana passada falamos que a rejeição mente. A rejeição é uma mentira e ela mente, mas quando a rejeição cria raízes em nossos corações, acreditamos essas mentiras. Então vemos e ouvimos tudo com aquela mensagem falsa de valor. Isso é o que a rejeição faz. Ela ataca o seu valor como ser humano. E se isso não é curado, agora tudo na vida você começa a interpretar como algo de valor ou uma mensagem de dignidade. Por exemplo, para alguém que não está casado. Tem mulheres aqui que você não consegue ter essas conversações estranhas. Meu amor, você esqueceu de tirar o lixo, que está dizendo que eu sou estúpido? Eu não sabia que o lixo tem nada a ver com estupidez, mas agora de repente eu escuto isso e eu agora começo a ver isso como assunto de rejeição. Você está dizendo que eu não sou? Essa não é a mensagem
mas é o que a rejeição faz. Conflito, por exemplo, todo relacionamento humano sempre vai ter conflito. Você não é uma pessoa ruim porque você tem conflitos, as pessoas às vezes não veem as coisas do mesmo jeito. Em relacionamentos saudáveis, você conversa, você resolve. Olha, eu não gosto que você me diga isso, isso me fere, isso me faz mal. Eu não gosto de ouvir isso. Mas para algumas pessoas, problemas de rejeição rapidamente se tornam em: olha, não podemos fazer isso. E a reação deles: então você me odeia. Não, eu não disse que eu odiava você, mas foi isso que eles ouviram. E esse é o perigo da rejeição. Então, no casamento, isto passa a ser uma destruição. Sabia que muitos casais nunca chegam a discutir sobre as questões porque eles passam o tempo todo discutindo por causa dos sentimentos? Olha, os assuntos, as questões olha, isso não funciona, não vamos fazer mais isso. Ou talvez, olha, eu acho que isso não funciona, nós vamos fazer mais isso, ou vamos falar disso. Mas casais não discutem com questões, discutem de sentimentos. Você me fez sentir estúpido. Isso não é justo. Isso é rejeição. E por isso você está trazendo o passado à sua casa, ao seu lar, no presente. E terceira forma como trazemos o passado ao presente é através da recriação ou reprodução. Mas não queria dar o entendimento de que falamos de ter filhos, mas veja bem, sem Deus, as pessoas têm a tendência de reproduzir ou recriar o seu passado. E se seu passado não é bom, isto é muito perigoso. Então temos coisas que temos falado, pessoas feridas ferem outras pessoas, pessoas magoadas magoam as pessoas, ou pessoas maltratadas acabam magoando, maltratando outras pessoas. Isso é uma verdade. Eles estão recriando. Pessoas abusadas, elas podem, se Deus não ajuda você pode passar a ser uma pessoa abusadora. Veja o interessante que isso é na vida. Na vida tem pessoas que têm coisas nas suas casas que elas odeiam. Por exemplo, pessoas que foram criadas com pais que usavam álcool. Então como é que uma pessoa que foi abusada, morou numa casa que tem abuso de álcool, vai ter álcool na sua casa? Mas fazem isso. E eu estou falando da rejeição. Por exemplo, você tem uma mensagem por ações, falta de amor, palavras de ódio, violência, abuso, e você com isso diz que não tem valor. E o problema é que se você não permite que Jesus ajude você acaba repetindo ou recriando isso. Você é casado, você é pai, e você está recriando ou reproduzindo o mesmo que você odiava antes. Semana passada falamos de pessoas que foram criados, digamos, com pais não com pais abusivos nem violentos, mas talvez pais com frieza, com falta de comunicação. E o triste é que o casamento agora, eles começam a reproduzir essa mesma frieza e essa mesma falta de afeto, de amor, de comunicação. Gênesis 4, 23, 24. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Caim está falando ele matou seu irmão. Caim tinha problemas, ele matou seu irmão Abel. Mas agora essa maldição está trabalhando. Então, aqui está o neto ou bisneto. Ele está dizendo: alguém me feriu, alguém me fez mal. Isso não tem que ser sido físico, ou talvez alguém morreu. Simplesmente pode ter sido uma falta de respeito. Alguém disse algo que talvez você sentiu que foi falta de respeito. Então o que ele está dizendo? Mate ele. Então agora, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque
ou eu, está falando Lameque, eu serei vingado 77 vezes. E esse é o problema principal com a rejeição, se você não lida com isso, se você não é curado disso. E é muito possível, sim, um milagre de Deus, que você possa reproduzir e recriar a mesma coisa que você odeia, a mesma coisa que tem causado dor e sofrimento a você, você acaba reproduzindo, recriando, e você vê isto em pessoas e famílias que ficam transmitindo e transmitindo e transmitindo, e isso não é bom. Transmitir a nossas famílias, a nossos descendentes, dor e sofrimento. Vamos ver a segunda coisa e depois vamos ter perguntas. Tendo dito isso, eu quero dar esperança para o lar a você. Veja bem, entenda bem, você não é condenado pelo seu passado. Erros e problemas do passado. Se você foi abusado no seu passado, não quer dizer que você vai ser abusado. Porque, olha, é um erro muito grande pensar que se eu fui rejeitado, se eu nunca fui valorizado, eu nunca poderei superar isso. Outras pessoas fazem o erro, dizem, muito fácil você falar disso, pastor Greg, você teve pastores, pais bons, eu vou poder sair adiante na vida, superar isso, porque eu tive um passado horrível. Isso não está certo, isso está errado. Vamos ver 1 de Crônicas 4, 9 e 10. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. O nome dele é Jabez, o que significa dor ou doloroso. É o que significa. Alguma coisa aconteceu com este rapaz. Veja bem, como é que você vai dar um nome doloroso a uma criança? Ou você me causou dor? Vem cá, doloroso, vem cá, causador de dor. Imagina que coisa mais horrível. Então, não sei se é que o pai abandonou ele, não sei se é que a mãe teve que criar ele sozinho, ou se o pai morreu, não se sabe, mas foi uma situação dolorosa da vida, mas ela marca o filho dela. Você é um filho doloroso, você me causou dor. Algumas pessoas acham, acabou-se, você é condenado por seu passado, mas Jabez diz, eu não quero viver assim. Eu não quero viver toda a minha vida condenado pelo que meu pai fez, ou que meu pai não fez, ou pelo que minha mãe fez ou deixou de fazer. Isso não vou permitir. E o que ele faz? Ele clama a Deus. Ele invocou Deus e Deus fez um milagre na sua vida. E essa é a esperança do Evangelho. É por isso que eu estou fazendo esta série de estudos. Não é para lembrar a você do seu sofrimento passado e depois você começa a ligar a toda a família, ou para falar, o pastor só quer falar do nosso sofrimento. Não. Precisamos que Deus faça um milagre de cura em nós. Veja bem, a resposta para a rejeição sempre é Deus. Entenda isto. Por favor. Algumas pessoas pensam, reconhecem nas suas vidas, eu fui criado sem pai, ou meus pais eram bem frios, eles eram não comunicavam, outros foram abandonados, outros foram adotados. Se eu pudesse encontrar meus pais, gostaria de conhecer. E isso é uma obsessão, porque acham que isso vai resolver tudo. Se eles podem encontrar os pais. Mas tem pessoas que dizem, se eu pudesse fazer com que meu pai me peça desculpa, ou se eu pudesse fazer que minha mãe me diga, eu amo você, ou peça desculpa, eu não me sentiria mais assim. Olha, se pai ou mãe fizessem isso, isso resolveria meus problemas. Um dos livros que eu estou lendo para este estudo, falando da rejeição, isto foi um caso literalmente verdade, em um aconselhamento, ele disse que ele ouviu falar que seu pai estava morrendo e quando ele chegou no hospital,
O pai estava em coma, ele não conseguia responder. Disse que este homem começou a chorar em pranto, rogando ao pai: Pai, por favor, me diz antes de morrer que você me ama. Porque na sua mente, se o pai diz as palavras: eu amo você, isso resolveria tudo. E olha, escuta bem, isso não é verdade. O que acontece se você não encontra os pais, se eles estão mortos ou se eles não querem dizer essas palavras mágicas que você acha que vão resolver os problemas? Eu conheço pessoas que têm me dito: eu encontrei meus pais, e depois dizem: não era o que eu pensava. Não havia música, não foi como um filme, a não ser bem horrível. A resposta não é pessoas, a resposta é Deus. Vamos voltar à nossa escritura, Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Veja, temos falado várias vezes isto. Isto não quer dizer que haja um abandono literal, mas diz: se meu pai ou minha mãe me abandonam emocionalmente, não me dão valor, ou literalmente me deixam, se perdem na minha vida. Ele não diz que a resposta é ir num sítio da internet, encontrar onde é que eles moram e ir visitar eles. Não diz isso. Não diz: começa a visitar toda a terra, encontra eles, procura uma terapia e conversa numa terapia para ver qual é a solução deles. Não é isso. Olha, às vezes pode haver cura em relacionamentos, mas a solução é o Senhor. O Senhor cuidará de mim. Sempre. É isso que eu estou pregando. Não estou pregando psicologia. A resposta é Deus. Ele é o único que pode curar o seu passado. E é isso que ele pode fazer muito bem. Mateus 12:13. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão. E ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Esta é uma palavra poderosa bíblica. É a palavra sã. Sã é completo. É uma palavra curada. Funcionando completamente como Deus quis que funcionasse. Isto não somente foi um milagre físico. Alguns de vocês, há uma parte de vocês que a mão deste homem não podia ser estendida. E Jesus disse: eu preciso sarar você. Eu preciso fazer uma cura em você para que esta mão funcione como deve, como a outra. E essa é a esperança do Evangelho, que Deus pode curar completamente. Seja o que tenha sido dito, o que tenha sido feito, Deus pode curar, e não somente curar a você, mas se você está, digamos, num casamento ou filhos, Ele pode trazer cura no seu lar. E isso é o que precisamos ter. Eu quero abrir agora para um tempo de perguntas. Alguma coisa que você queira perguntar por um momento? Alguém aqui quer fazer uma pergunta? Pete? Lá atrás? Eu fui criado sem pai, numa época que todo mundo tinha um pai. Situações bem estranhas. Mas você disse uma coisa que eu sabia onde meu pai... E todas as crianças diziam: você não tem nem pai. E ficavam zombando de mim. Mas quando eu dei minha vida a Cristo e eu fui salvo, eu aceitei completamente a paternidade de Deus. E foi muito real para mim. Sim, depois eu comecei a ver o pastor como meu pai e foi muito mais fácil, mas Deus resolveu isso rapidamente. Deus tomou esse lugar do meu pai que eu nunca tive. É uma coisa que eu sofri muito quando eu era jovem, eu fui torturado por isso. Mas Deus realmente preencheu esse vazio em mim. Eu não sabia o que era ter um pai, mas Deus fez isso em mim. Glória a Deus, Deus faz isso. Beatriz? Eu vou falar mal do meu marido. Escuta bem. Meu marido foi criado num lar muito vazio.
Estava meu marido e sua irmã. E estava o pai. O pai viajava muito, então ele foi criado sozinho. Ele ia comer só e tudo. E eu não sabia muito da sua irmã. Quando a gente casou, ele não ganhou o que ele esperava. Mas começamos a viver, eu não tinha entendido tudo que ele tinha sofrido com o pai. Mas eu sempre olhava para ele e dizia: você era um homem muito cheio de raiva. Você é um homem muito cheio de raiva. E ele tinha medo de falar comigo porque sabia que eu ia dizer isso a ele de novo. Você é um homem cheio de raiva. E hoje você ri, mas você pode ficar rindo, mas naquela época não era uma piada. Eu entendi que ele não queria se aproximar muito de mim, mas um dia ele começou a ver, quando soube que sua irmã, adulta, com 2 filhos, tentou se matar. E finalmente ela conseguiu se livrar disso, mas ela disse para mim: olha, nosso pai nunca nos disse eu te amo. E eu fui falar com meu esposo, eu disse: é verdade que teu pai nunca disse essas palavras? E ele disse: em nossa casa, nossos pais nunca disseram isso, eu te amo. Nunca disseram essas palavras. E quando já entregamos nossas vidas a Cristo e tínhamos uns 30 anos, e tínhamos fotos do meu esposo antes da salvação e fotos dele depois da salvação. Você colocava lado a lado, você podia ver a mudança no seu rosto. Não éramos pais perfeitos, já tínhamos filhos e criávamos eles de uma forma não salva, com problemas que tínhamos. Mas tudo começou a mudar. Mas a irmã dele nunca recebeu a Jesus. Ela morreu de câncer, uma mulher dolorosa, cheia de raiva, que nunca quis aceitar a Jesus, o amor de Jesus. E os filhos nunca quiseram mais ver ela. Mas graças a Deus, pelo sangue de Cristo, essa maldição foi quebrada no meu marido. E nós somos muito, muito agradecidos porque isso cuidou e protegeu todo nosso lar. Amém. Amém, é isso que queremos. Vamos então falar de curar o nosso lar. Semana passada, desculpa, eu não pude dar muitas respostas, mas isto vai ser muito prático para você na sua casa, no seu lar. Se você está casado, criando filhos. Veja bem, primeiro precisamos ter a garantia de quebrar a maldição de rejeição em nossos próprios lares. Isso é parte da nossa salvação. Somos pentecostais, acreditamos em quebrar maldições que estão atuando nas famílias. Salvação não somente é não vamos para o inferno e aceitamos a Jesus. É parte disso, mas a parte mais poderosa da salvação é que Deus pode quebrar maldições que estão atuando em famílias. E eu acredito que uma das maldições mais poderosas que existem nas famílias é a rejeição. Temos falado de outras também, mas Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque escrito está: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja bem, está falando da maldição da lei. Isto não é o castigo de ir para o inferno. Ele diz que a maldição da lei, o efeito de maldade diabólico que traz a destruição nas famílias, é o que Deus conseguiu quebrar. Como quebramos essa maldição? Primeiro, veja bem, quebramos a maldição de forma sobrenatural. Desde o começo, desde a primeira lição, falei de que precisamos de um milagre sobrenatural. Eu estou ensinando esta lição e enquanto eu estou ensinando, alguns de vocês, a luz está ligando lá dentro na cabeça e você diz: eu fui criado assim, isso aconteceu, eu sou assim. Então, quando você reconhece isso, quando reconhecemos, quebrar a maldição tem que ser algo sobrenatural. Você ora e Deus quebra a maldição. Nós não vamos ter esse espírito funcionando, trabalhando em nosso lar, não vamos permitir isso. E também, segundo, você quebra a maldição por decisões pessoais.
Veja bem, se você foi criado com rejeição, você tem que decidir na sua mente. Se você é casado, você e seu esposo, você tem que decidir: não vamos passar na minha família aquilo que amaldiçoou a minha vida. Deixa eu falar para você dos meus pais. Eu vou contar a você dos meus pais. Meu pai, veja bem, ele nasceu na pobreza. Ele nasceu em 1939. Ele nasceu no ano em que a Grande Depressão começou. Sua família era muito, muito pobre. Quando meu pai tinha 5 anos, ele era o filho mais jovem de 5 anos, sua mãe começou a ter um caso com outro homem. Ela fugiu de casa e abandonou os 5 filhos de casa. Quando meu pai tinha 5 anos, isso foi em 1934, ele nasceu em 1929. Veja o poderoso, o horrível que isso foi. Meu pai foi criado por seu pai, que eu tenho certeza que ele fez o melhor possível, mas ele trabalhava horas longas, 6 dias por semana, domingos, às vezes, trabalhava 6 dias por semana, no domingo trabalhava no carro, e o resto da semana meu avô tinha problemas de vício, ele bebia, ele apostava, e ele era quem estava criando meu pai. Quando meu pai chegou aos 16 anos, o seu pai, meu avô, teve um ataque cardíaco, morreu nos braços do meu pai. E agora onde é que ele ia morar? Ele se mudou para Phoenix e ele ia morar. Ele tentou morar com sua mãe, a mãe que abandonou ele, que não queria criar ele quando ele tinha 5. Imagina como isso ia funcionar. E não funcionou, não deu certo. Ele esteve lá com ela um pouco tempo, ela já estava com o marido 4 ou 5, não sei. Isso não ia funcionar direito. E deixou dali, foi morar com sua irmã e seu esposo por um tempo, isso também não funcionou. Finalmente, ele saiu dali, ele ainda precisa mais um ano de escola, de ensino médio. E ele mudou-se para Prescott e conseguiu um trabalho em um hotel no centro da cidade de Prescott. E o motivo pelo qual ele conseguiu esse trabalho é porque parte do trabalho é que ele tinha um quarto de graça. Então meu pai, veja bem, meu pai viveu sozinho no último ano de ensino médio na escola. Meu pai teve problemas de rejeição e é por isso que meu pai dizia que ele tinha muita falta de confiança. Minha mãe, cada vez que ela falava do seu pai, ela tinha um relacionamento muito afastado, muito distante do pai dela. Eu não soube muito quando eu nasci, eles nunca falaram deles, mas um relacionamento muito afastado. 2 pessoas rejeitadas se casam. Se eu dissesse para você que 2 pessoas rejeitadas se casaram e foram grosseiros com seus filhos e foram frios com seus filhos, você não ficaria impressionado? Mas isso não aconteceu. Porque quando meus pais se casaram, pouco tempo depois eles foram salvos. E eles foram liberados. E eles decidiram na sua mente: nós não vamos passar à nossa família o dor e a maldição que nós fomos criados. Então, em nosso lar, nós fomos criados com amor, com afeto. Eles demonstraram amor. Nossa família nos abraçavam. Eu ouvia a palavra "eu te amo", "eu estou orgulhoso de ti". Meus pais eram muito estritos. Eu frequentemente tinha problemas. Eu não era uma família, nossa família não era perfeita, às vezes tínhamos problemas, mas havia amor em casa. Se você perguntava a qualquer um de nós quando éramos jovens, quando éramos crianças, todos dizíamos: morar lá com o nosso pai é um inferno. Mas não, olha, graças a Deus, nossos pais quebraram essa maldição. Eles os criaram com amor. É uma decisão e você pode fazer essa decisão. Primeiro, é sobrenatural. E segundo, você faz a decisão. Ele disse: eu não vou atormentar os meus filhos com o que eu fui atormentado. E isso é o que precisa acontecer. E isso fala de lidar com o passado. Mas veja bem, eu quero dar instruções práticas. Eu quero falar de criar nossas crianças, nossos filhos com a bênção. Lembre-se que o contrário de criar filhos com rejeição é criar filhos com bênção. E como é que podemos criar filhos para que elas possam vencer ou superar
a maldição da rejeição, né? Pete falou disso, as crianças vão ficar falando, você nunca teve um pai. Mas não, estou falando de criar seus filhos e colocar neles algo bom que ajude eles a sobreviver outras pessoas na vida. E como é que fazemos isso? Veja bem, número 1, você precisa dizer ou falar palavras de valor. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha bem, palavras são muito poderosas. O que você diz a crianças tem um poder muito forte. E a Bíblia diz que poder vem pelas palavras comunicadas. Você pode ter todo o amor no seu coração. Você pode ter todo o amor cheio no seu coração, mas tem que ser dito, tem que ser falado. Não adianta dizer, eu amo vocês, venha pra cá. Não estou falando disso. Veja bem, amor, aceitação e valor têm que ser comunicados, porque lembre-se que também o silêncio fala. Beatriz estava falando do marido dela, o silêncio. Nunca ouviu eu te amo. Quando você não escuta nada, também dá uma mensagem. Mesmo que não é a mensagem que você tenha por intenção, escuta bem. As pessoas precisam ouvir que são valorizados. Escuta em Mateus 3,17, Jesus diz o seguinte: eis que eu ouvi uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é Jesus Cristo. E Deus escreve, ele grava aqui, eu estou agradado com meu filho, eu estou feliz com meu filho. Por quê? Ele está dando essa mensagem para nós, por quê? Porque precisamos ouvir palavras de valor, de amor, palavras de aceitação. Crianças precisam ouvir, eu amo você. Eu estou orgulhoso de você. Você fez um bom trabalho. Eu estou feliz que você é meu filho ou que você é minha filha. Ou também você me faz feliz por ser seu pai, sua mãe. Eu sempre amarei você. Veja bem, isto não é psicologia. Isto é uma necessidade profunda no coração humano. Na Bíblia, a palavra abençoar vem da palavra que significa ajoelhar-se ou curvar-se. E quando você se ajoelha ou se curva diante de alguém, você está dizendo a essa pessoa, você tem grande valor, grande importância. E de alguma forma ou de outra, você precisa dizer a seus filhos palavras de valor. Porque o que você não quer um menino insalubre, uma menina insalubre na escola, que venham falar coisas ruins a seus filhos. Às vezes vem rapazes que não prestam para nada falar coisas boas a nossos filhos e depois nossos filhos acabam fazendo muitos erros grandes. Tem essa fome por dentro, porque nunca ouviram essas palavras. Cara sai da cadeia de ter assassinado sua primeira esposa, vê tua filha e diz, você é a mulher mais linda do mundo, e ela se apaixona por ele. Isso não é correto, porque quando você dá valor a eles, eles começam a processar a vida de uma forma diferente. Segundo, precisamos dar um toque significativo. Eu falei de que tem pessoas que não sofreram abuso e não gostam de ser tocados. Eu entendo disso. Mas, de toda forma, escuta bem, amor e afeto envolve tocar. Veja bem, se você teve uma má experiência, não quer dizer que todo mundo que toca você é um pervertido, não quer dizer que todo mundo que toca você está fazendo de uma forma sexual. Por exemplo, na época, na România, nos anos 80, eles tinham orfanatos para crianças, eles diziam que não podiam tocar as crianças nos orfanatos. E coitadas crianças foram criadas com problemas mentais muito sérios. Escuta essa história. Um repórter entrevistou a Marilyn Monroe uma vez, sabendo que ela tinha sido criada num lar de acolhimento de um para o outro, e perguntaram a ela, a Marilyn perguntou se ela se sentiu amada por alguma das famílias que ela morava. E com lágrimas nos olhos ela respondeu, uma vez quando eu
tinha uns 7 ou 8 anos. A mulher com quem eu estava morando estava se maquilhando. Enquanto eu ficava olhando, ela estava de bom humor. E ela se aproximou e me deu um tapinha na bochecha. E naquele momento eu me senti amada por ela. Veja o profundo que é isso. Porque existe algo nas pessoas que elas precisam amor, precisam ser tocados. Eu sei que você não foi criado assim. Minha esposa não foi criada dessa forma. E quando ela se casa comigo, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer beijar. E ela diz que há de errado com vocês? Em Gênesis 48:10 diz: os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Esses são seus netos. O que ele faz? Ele os beijou e os abraçou. Por quê? Porque isso é amor, isso é afeto. Vovô não é um pervertido, isso não é sexual. É assim como mostramos amor, por abraços, por beijos, tapinha nas costas, segurando mãos, tocando o seu cabelo. Olha, isso é muito, muito importante. E amaciando o cabelo. Veja bem, não permite que um menino, uma menina insalubre seja o primeiro na vida que mostre afeto aos seus filhos, que toque seus filhos e eles começam a ter fome por aquilo. E tocam eles de uma forma assim, inesperada. Eu sou amado. Não, eles estão com fome de afeto e de amor. Também, se você vai criar filhos, você precisa equilibrar a disciplina, a correção e o afeto. Veja bem, amar seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha, todas as crianças vão se comportar mal. Mesmo seu anjinho, tá? Eu sei que isso vai impressionar você. Porque a Bíblia diz que a tolice está no coração da criança. Crianças, não todas as crianças. Eu falei que eu fui criado com amor e afeto, mas eu recebi muita correção, muita disciplina, porque eu era um pequeno demônio. Então, precisamos corrigir eles, mas deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que talvez eu não vou falar de todos os detalhes da correção, mas nós ligamos a correção ao comportamento, não ao valor. Crianças precisam ser corrigidas por uma atitude errada que eles têm, que estão expressando, ou pelo que eles fazem. Isto não é o valor deles como seres humanos. Quando uma criança faz alguma coisa errada, seja qual seja a correção que você traz, você precisa ligar a correção a: este é o motivo pelo qual eu estou corrigindo você. O que você fez está errado. Aqui não fazemos isso. Ou seja, deve ser baseado no comportamento. Por exemplo, não cuspa na comida da sua irmã. Não use o sofá como um pula-pula. Então, seja qual for a correção, você liga ao que foi feito. A correção não é: ô idiota, estúpido, por que eu tenho filhos? Você não serve para nada. Porque assim a correção vira valor. Você está dizendo: você não tem mais valor. Você derramou leite. Lógico que derramou leite. Tem 4 anos. Se você derramou leite com 44 é outro problema. Mas quebrar alguma coisa, isso não tem nada a ver com valor. Por isso, não faça que a correção pelas suas palavras seja um assunto de valor. Simplesmente diga: não quero que você faça isso. Essa atitude, semana passada eu falei, meus pais não somente corrigiam palavras, mas atitudes. O esposo da minha filha, sabe o que ele diz? Ele diz: ajeita essa cara, agora, ajeita essa cara. Ele diz para os filhos dele o tempo todo: não vou deixar você sentar na mesa com essa cara miserável para controlar os outros. Olha, correção não pode ser de valor. Você pode ter muito valor, muito amor, dar às pessoas, e eles podem se comportar mal. E você precisa entender isso. E a segunda coisa é que você precisa equilibrar a sua correção. Eu entendo que às vezes as crianças passam por emoções, por situações, e todo mundo fica pensando: o nome do filho deles é não. Só escutam não o tempo todo para eles.
Mas escuta bem. Após a correção, eu sei que vai haver emoções, eu entendo. Quando eu fui corrigido, eu tive muita dor. Eu não gostava de dor, assim que eu chorava bem alto. E pai nos permitia. Mas esta é uma lição de vida. Primeiro, se você faz o errado na vida, vai lhe causar dor. É uma primeira lição da vida, vai lhe causar dor. E número 2, veja bem, existe um momento para emoções, e pai nos permitia um tempo. Mas depois da emoção, depois de um tempo de emoção curto, depois que eu quebrei alguma coisa, me comportei mal, cuspi na comida da minha irmã, ou seja o que eu fiz, eu fui corrigido, eu chorava por um tempo, meu pai me permitia chorar, não para sempre, por um tempinho. E depois meu pai me abraçava e me dizia, meu filho, eu amo você. Mas espera aí, eu fui a criança mal comportada que quebrei alguma coisa? É porque não é valor. Ele está valorizando, ele está dizendo, olha, eu não quero que você viva assim, mas você tem valor. É por isso que, como pastor, às vezes eu estou falando com alguém, eu digo, não faça mais isso. E a pessoa olha para mim, meu pastor me odia, me odeia, não quer falar. Não, porque como você foi criado, isso foi um problema. Mas vamos lidar com o problema. Você é corrigido, o equilibramos com amor, com afeto. E também, depois disso, não fica jogando a ofensa na cara. Porque uma vez que você tem disciplinado, uma vez que você vê que há mudança, você precisa tratar as crianças normalmente. Você não fica lembrando as crianças pelos próximos 10 anos. Você lembra quando você lembrou aquele copo de leite? Não. Tinha um assistente uma vez, Josh Neal, e antes de enviar ele a ser pastor, eu perguntei, o que foi que você mais aprendeu? O mais importante, ele disse, pastor Greg, cada vez que eu tinha feito uma coisa errada, você me corrigia, você me repreendia, você me explicava porque isso não era aceitável. E ele me disse, mas poucos minutos depois você me tratava normalmente. Ou seja, você não ficava jogando isso na minha cara. Eu não castigava ele com silêncio, ou lembrando a ele o tempo todo, uma e outra vez, o que ele fez. Não, esse é um problema. Quando eu falo com discípulos, vamos lidar com o problema, vamos lidar com o assunto. Uma vez que lidamos com o problema, que resolvemos o problema, vamos seguir adiante. E essa é uma coisa, não jogar coisa na cara. E, finalmente, eu quero dizer a todos os pais aqui, não ligue o seu valor como ser humano ao comportamento dos seus filhos. Esse é um problema grave com os pais. Eles ficam pensando, mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa pessoa, porque meu filho é um demônio? E pensamos, eu não presto para nada, porque meu filho não se senta bem, minha filha não se senta bem. Olha, isso não é uma boa mensagem. Sabe o que acontece? São crianças. Você está criando o quê? Soldados ou crianças? Isso é bem estranho. Eu tenho visto pessoas assim. As crianças se sentam, ficam sentadas, não falam, não se mexem, nada. Isso para mim é estranho, porque eu não fui criado assim. Outras pessoas, quando são pais, eles só ficam pensando o que outras pessoas vão pensar de mim. Vão na igreja e a criança começa a fazer barulho e estão cheios de vergonha. Meu filho está fazendo barulho, se comportando mal. Não, eles estão reagindo demais. Porque isso não está correto com como estão atuando e o que eles estão pensando. Eu não quero que outros pensem que eu sou um pai horrível. Você não vai falar mais assim comigo. Olha, boas pessoas podem ter crianças mal comportadas. Faça o melhor possível. Eles vão aprender. E no fim das contas eles vão decidir. Mas faça o melhor que você possa. Faça o melhor que você pode e deixa eles aprenderem com calma. Com amor e aceitação. E valor. Tá certo? Então, depois de ter falado tudo isso e dado o suficiente a você para pensar. E como eu disse, nas lições futuras vamos falar com mais detalhes com respeito à libertação da rejeição. Graças a Deus,
vamos falar isso, mas o que se eu tenho tempo de fazer é no fim de cada lição temos tempo para oração. E falei semana passada que precisamos reconhecer quando é raiva, se foram feridas que você está transmitindo. Eu disse que precisamos ser liberados. Se você é esposo ou esposa casados, vocês precisam estar na mesma página, na mesma nota. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos. Eu quero orar por você. Eu vou pedir a Deus que Ele faça um milagre em vocês. Deus, há pessoas aqui que foram criadas com rejeição. Deus, há pessoas aqui que foram criados sem amor e sem aceitação. Deus, preciso que você quebre esta maldição. Deus, eles não têm que reproduzir isto, que continuar vivendo isto. Deus, eu peço a você por uma libertação sobrenatural. Senhor, toca eles agora. Quebra, Senhor, essa maldição. Cura todo o coração quebrantado. Que toda mentira atormentadora do inferno. Senhor, eu peço que você comece agora a derraigar todas essas raízes e curar famílias, curar pais, curar matrimônios que estão tendo problemas. Deus, por favor, ajuda eles a ver com clareza. Pai, eu peço que você faça que o pai dos filhos se voltem aos pais. Deus, faz um milagre de restauração, de cura e sara o coração das pessoas, sara seus lares. Senhor, eu declaro cura, eu declaro saúde, agora mesmo pelo sangue de Jesus. Vamos louvar a Cristo por um momento e vamos agradecer a Deus por sua bondade e seu amor. Oh, Senhor, agradecemos agora, Senhor. Pai, te agradecemos por libertação, Senhor. Oh, liberta os cativos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos terminar o estudo de hoje. E não se esqueçam, semana que vem, vamos continuar com a nossa série, dando uma olhada a reações da rejeição. Tá bom? Deus os abençoe e até a semana que vem.